fraternidade de Jesus, que Ele está confiando a mim, vai caminhar com vocês. Pode esperar isso daí, porque vamos caminhar juntos, né? Nosso padre Fábio que se prepare, né? Lá em Guarulhos, eu estou pertinho dele, estou na comunidade, na paróquia São José Operário da Vila Nova Galvão, então eu estou bem pertinho dele ali, né? Estamos a 1 rio de distância. Muito bem, eu queria dizer para você já no início desse momento, dessa manhã, que Deus falou muito com vocês. Eu tenho assim uma leve desconfiança, que eu experimentei um pouquinho daquilo que o Padre Pio dizia, que Deus de vez em quando mostrava o caderno dele a ele. Acho que um pouquinho, porque Deus colocou muita coisa no meu coração para falar para vocês. E muito feliz quando eu cheguei aqui e vi Francisco, porque um dos padroeiros, um dos baluartes da fraternidade dos irmãos sanguíneos é São Francisco, que é chagado, e São Padre Pio, que é chagado, olha aí. Então nós temos 2 chagados aí, né? Espero que hoje ainda dê para eu contar um pouquinho para vocês dessa alegria. Bom, eu queria então iniciar esse momento pedindo a você que pegasse, trouxer a Bíblia. Se tiver página grudada, vou ligar agora para o Padre Fábio, porque o outro chefe já está aqui, né? Então só falta um. Apocalipse, capítulo 3. É leve, vai ser uma coisa bem leve hoje, né? Mas o Apocalipse ele é leve, gente, ele é leve. Apocalipse 3, versículo 15. Capítulo, isso. Apocalipse 3, versículo 15. Mas vamos começar pelo 14, né? Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve assim, fala o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá, que significa quem dera, fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Versículo 19. Quanto a mim, repreendo e conjuro todos os que amo, e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu queria iniciar já com esse cartaz. O Senhor colocou no meu coração e eu vou explicar para vocês o que diz esse cartaz. Esse cartaz ele está escrito em hebraico e tem os significados. Desse lado está escrito Ish, que é homem, e do outro lado está escrito Ishá, que é mulher. Ish e Ishá, homem e mulher. Se você olhar acima, tem o nome de Deus em hebraico, que a gente chama de Yahvé. Percebam uma coisa, tanto no nome Ish, homem, como Ishá, se você perceber bem onde tem um risco vermelho, tem uma letra do nome de Deus. Correto? Correto. Por quê? Porque quando Deus fez homem e mulher, por isso que somos a imagem e semelhança dele, Ele colocou dentro do nosso nome uma letra do nome dele, que dá aquilo que nós chamamos de alma, de essência de Deus. Aquilo que é realmente, aquilo que nós fomos chamados para ser, a essência de Deus. Porém, se nós tirarmos a letra do nome de Deus, de Ish e de Shá, embaixo está escrito Esh, que é fogo.
E quando nós tiramos a letra do nome de Deus, e vira fogo, o fogo, ele se torna um fogo destruidor. Significa dizer então, que se nós ficarmos longe de Deus, nos apartarmos de Deus, vamos perdendo a nossa configuração com o Senhor. E viraremos um fogo destruidor. Aquilo que Satanás e seus demônios sabem que se chama pecado. A desconfiguração total daquilo que Deus tem para cada um de nós. O demônio, ele não ataca aquele que está longe de Deus. Para quê? Para que perder? Ele ataca aqueles que estão perto de Deus. Então não adianta a gente pedir, nós pedimos aqui o Espírito Santo, creio que rezamos todos os dias, a liturgia das horas, né? Para uma comunidade isso é imprescindível, rezar pelo menos as laudes e as completas todos os dias com a igreja, pedir o Espírito Santo, o batismo do Espírito todos os dias, e pensar que o demônio, cada vez que eu vou rezar, mais o demônio longe vai ficar de mim. Não vai. Ele vai grudar em você. Porque a partir do momento que nós rezamos, nós se tornamos duas coisas para o demônio: um alvo e, segundo, um perigo para ele. Porque quando nós estamos com Deus, aonde nós chegamos, a luz chega junto com a gente. Porque nós somos configurados ao Senhor. Configuração, a mesma figura, já que nós, em nossa alma, já carregamos o nome de Deus, Ish e Shá. Carregamos duas letras do nome de Deus. No entanto, se vocês perceberam no cartaz, mas eu vou abrir de novo, o nome Ishá, que é mulher, carrega uma letra que tem duas vezes no nome de Deus, e não uma. E por que Ishá carrega duas vezes a letra? Pode ver, ó. O rei, essa letra rei, Ishá está escrito de cá para cá, tá? O rei que está aqui, duas vezes, era duplicada. Por que na mulher é duplicado? Aí nós entendemos então que é duplicado por quê? Porque a mulher é circuncidada na alma. Foi por isso que o demônio atacou vocês. É por isso que na maioria dos exorcismos, 80% são mulheres. 80% daqueles que o demônio possui são mulheres, porque a mulher gera a vida. Ela é chamada de auxiliar. É bem verdade que quando a gente lê esse texto, no Gênesis a mulherada fecha meia cara, né? Por quê? Porque ela pensa com o rácio, com a gramática do português. Auxiliar é o quê? Uma subalterna, uma ajudante do homem ali, né? Uma que está ali um pouquinho mais para baixo, quando se esquece que o salmista chama Deus de auxiliar. Se o salmista chama Deus de auxiliar e Deus chama a mulher de auxiliar, ele está colocando a mulher e ele no mesmo patamar enquanto gerar vida, enquanto matriz da vida. Tanto é que um judeu só é judeu se ele nasce de judia. Se ele não nasce de judia, ele não é judeu. Então hoje, nós precisamos perceber que Deus quer da comunidade, instrumento de Deus, não ser um fogo destruidor, mas ser um homem ou mulher que realmente carrega toda a essência de Deus. Por isso o texto de Apocalipse. Um Deus que diz que eu te conheço. Um Deus que diz que eu sei quem você é. Um Deus que fala realmente ao coração de todos. Vamos lá. Sei que não és frio e nem quente, porque se és morno, vou vomitar-te de tua boca. Pelas leis da física, o frio é a ausência do calor, e se é a ausência do calor, é inexistência, não existe.
Não existe, porque não existe aquilo que existe, o calor. O calor é energia. Aquilo que, se você pega na Bíblia, está escrito dínamos, movimento. O Espírito Santo é dínamos, ele é movimento, ele é energia, ele é aquilo que faz a gente ir para frente, é aquilo que move esse motor que Deus já criou, esse motor que precisa de combustível. Então esse combustível se chama Espírito Santo. Esse é o calor, não é frio e nem quente. E calor está ligado ao zelo, enquanto sacrifício, abnegação e autossacrifício. Não existe zelo, movimento de estar parado. Se eu estou parado, eu não estou em movimento. Se calor está ligado com zelo, e zelo, vai dizer o Senhor, que é sacrifício, que é abnegação, que é você se anular, que é autossacrifício. Então Deus está nos chamando hoje para esta mudança, autossacrifício. Nós pedimos o Espírito Santo e muitas vezes não incorre em nós, que nós, quando lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o capítulo 1 e o versículo 8 de Atos dos Apóstolos é o resumo do Atos dos Apóstolos inteiro. E recebereis uma força que virá do alto, e sereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins do mundo. É isso que está escrito em Atos 1:8. Só que tem um errinho de português, né? Eles poderiam ter traduzido realmente para a palavra que é. Lá está escrito assim: e recebereis uma força que virá do alto, do Espírito Santo. Lá está escrito: e sereis minhas testemunhas. Aqui está o erro. Está o erro por quê? Porque é aí que incorre da pessoa, no seu inconsciente, no seu subconsciente, colocar isso para dentro do seu coração e da sua fé. E não entrar em movimento. Por quê? Ela vai dizer: testemunha. O que é testemunha? Você olhou uma coisa, testemunhou, você estava ali e viu. Se Jesus, nós não fôssemos cristãos, e Jesus aparecesse aqui e falasse: vocês vão ser minhas testemunhas, quem seria? Levanta a mão. Se Jesus aparecesse aqui e falasse: quero que vocês sejam minhas testemunhas, quem seria? Levanta a mão. Ótimo, mas não está escrito isso em Atos. É aí que a tradução ela é errônea. Eu vou falar bem devagarzinho o grego e eu tenho certeza que vocês vão acertar. E recebereis uma força que virá do alto, do Espírito Santo. E caieses temu mártires. E serão os meus mártires. Fica à vontade para levantar a mão agora. Olha, todo mundo de mão. Está vendo, São Francisco? O senhor está vendo? Maria, a senhora está vendo, não é? Ninguém levanta a mão, viu? Só avisando. Avisa teu filho e avisa teu chefe. Então, quando a gente percebe, você vê o que é o peso da palavra, testemunha. Opa, eu sou. Olhei Jesus lá, multiplicou o pão, andou sobre as águas. Esse aí eu vou. Quando ele falou: não, mas vocês vão ser meus mártires. Mártir e morte. Vou morrer. Vou morrer. O que Apocalipse está chegando aqui, a conclusão para cada um de nós é que, se nós pedimos o Espírito Santo, se o Espírito Santo é fogo abrasador, se fogo é calor, se calor é zelo de autossacrifício, logo, qual que é a minha vida? Sacrificá-la. Em tudo para a obra de Deus, em tudo. E a obra de Deus, ela não acontece no esplendor também, no esplendor, no milagre também, mas principalmente no cotidiano. É nas pequenas decisões que eu revelo que eu sou um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Quente. Aqueles que vivem o calor são aqueles que fizeram a experiência com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Experiência. A fé de Israel, no qual nós herdamos, é uma fé experiencial. Ela é diferente de todas as fés, dos babilônicos, dos persas, dos romanos e das fés de hoje em dia aí, que estão aí por aí, do século 21, então está surgindo um monte de coisa. Nós
herdamos do judaísmo uma fé que é experiencial. Uma fé que exige eu sentir. Então, o que Jesus quer realmente? Agir naquilo que nós somos. Ish e Ishá é o quê? Homem e mulher, nós somos o quê? Somos aquele que precisamos ver, sentir, ouvir, experimentar e tocar. Somos pragmáticos. Se a gente não tocar, lembra do... Porque todo mundo mete o pau no coitado do Tomé. Como é que pode? Os apóstolos falaram, vimos o Senhor, esse homem incrédulo. E nós? Ele simplesmente revelou aquilo que o ser humano é, pragmático. Eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, nossa, como você está cheiroso. Estou precisando tomar um banho, hein? Eu tenho que ouvir, auditus fidem, a fé entra pelo ouvido, a fé entra pela escuta. Eu preciso sentir, a ser amado. Quantas pessoas chegam a mim, diácono, eu não sou amado, meu esposo não me ama, minha esposa não me ama, meus filhos não me amam. Quantas vezes nos relacionamentos de casais, um olha para o outro e fala, você me ama? Porque você precisa sentir. Você precisa ver. Quantas vezes, fala a verdade, você não olha e fala, Senhor, me mostra, Senhor, me revela, Senhor, eu preciso ver, Senhor, eu quero te ver, Senhor, eu quero ver as tuas bênçãos, porque nós somos pragmáticos. Isso é experiência. A experiência com o Senhor vai acontecer a partir da nossa humanidade, desde que esse Ishi, essa Ishá, desde que esse homem, essa mulher, continue sabendo que ela tem o nome de Deus, a letra do nome de Deus dentro dela, e que precisa fazer esse movimento de calor, de zelo, de autossacrifício, de ser mártir para Jesus. Mártir. Continuando a nossa introdução. Continuando a nossa introdução. O frio é marcado por aqueles que não foram tocados pelo Senhor. Vou falar para vocês. Talvez alguns de vocês saibam. Outros não. Certamente o Vanderlei sabe. O Padre Fábio também. Quantos irmãos já passaram por essa comunidade? E um dia chegaram para o fundador, para o cofundador e falaram, não é isso. E ficaram ali, né, cabisbaixo, não é isso, olha, eu queria me desculpar, eu vi mesmo, não é isso. Por quê? Porque o frio é marcado por aqueles que não foram tocados pelo Senhor. Não tem, não dá para você não ser tocado pelo Senhor, não ficar nessa comunidade, na fraternidade dos irmãos sanguíneos, no colo de Deus, nos irmãos sarados, e assim vai por tantas comunidades, nos franciscanos, e assim vai por tantas comunidades que Deus tem levantado. Por quê? Porque se a comunidade, ela é uma comunidade fervorosa, aqueles que estão dentro, que entram, que querem fazer a experiência, eles são tocados por Deus. Se muita gente está deixando a comunidade, cuidado, é hora de dobrar o joelho. É claro, vão ter aqueles que realmente vão ver que não é um carisma e que não querem esse compromisso de fé, viver essa fé nessa perspectiva. Ok. Mas aqueles que vocês perceberam, ou vocês mesmos se perceberam, que Deus te chamou para algo, por que abandonar a fé? Por quê? Porque não fizeram a experiência com o Senhor. Vou confessar para vocês duas coisas que eu faço antes de dormir, duas coisas sempre, todo dia, 3 aliás, que eu não deixo de fazer nunca, sempre, todos os dias, os 365 dias, onde quer que eu esteja, eu faço. Primeiro, antes de dormir, depois da minha oração, eu digo, Senhor, não desista de mim, porque eu sou um pecador. 2, batiza-me com teu Espírito Santo. 3, eu me nego a dormir todos os dias sem estar pensando em Jesus. Eu tenho um bom pastor, pequenininho no meu móvel do lado, aí eu viro ele para mim assim, para ele ficar olhando para mim. E ali eu começo a falar com Deus até eu adormecer. Todo dia.
Eu me nego a dormir sem falar com Deus, adormecer falando com o Senhor. Por quê? Porque eu sei que eu preciso da experiência de Deus. A palavra de Deus vai dizer: cuidado você que está de pé para não cair. Então não vá enchendo o peitão, achando que você é o cheio do Espírito Santo e o que o demônio não pode derrubar. Eita, que esse daí ele está de olhando e falando: é só o momento certo, que a rasteira vai ser grande. E tem gente que cai e não levanta mais, tá? Eu conheço um cara que um dia eu vi ele pregar, só para vocês terem ideia. Eu vi ele pregar dentro de um grupo de oração. Ele acabou de pregar, eu era novinho na renovação, novinho de idade também, mas deixa eu explorar, tinha até cabelo. E aí, fazer o que você quer, no momento que você quer, do jeito que você quer. Isso se chama anarquia, isso se chama liberalismo e não livre-arbítrio. O livre-arbítrio está lá no Gênesis. Está aqui Adão e Eva, está aqui, ó, está tudo aí. Deus apresentando o paraíso para Adão e Eva. Ali tem pistache, ali tem carambola, ali tem maçã, ali tem laranja, e apresentando tudo. Ó, aqui embaixo, se você olhar, tem alface, almeirão, apresentando tudo. Mas e aquela árvore ali, Senhor? Aquela ali vocês não podem nem chegar perto. Aí você fala: mas como é livre-arbítrio? Porque se tem um condicional, deixou de ser livre. Mas não é isso. Porque quando Deus coloca um condicional naquela árvore, você não pode tocar, é porque Deus está preservando a sua vida. Quando Deus diz: não matarás, vamos lá, você saiu do encontro aqui, deu a louca na tua cabeça, demônio te pegou, você vai lá, entrou no seu carro, viu lá a senhora atravessando a rua, acelerou, atropelou ela e matou. O policial te prende e fala: por que você fez isso, cara? Porque eu quis, eu sou livre. Agora você vai preso. E quando você chegar na cadeia, deixa eu te contar, tem um dono lá. E quando chegar lá dentro, esse dono vai ditar as regras que você deve obedecer até o último dia da sua vida. Eu fui visitar a cadeia das mulheres uma vez, orar lá com elas. E aí a carcereira chegou com uma foto de uma menina. Porque se você entra na cadeia feminina, você fala: não, essas mulheres não são bandidas. Não, gente, essas mulheres têm que estar em capa de revista. Parou. E a carcereira chegou com a foto e chamou as duas chefes e falou: ó, dessa forma, carne fresca. Entregou a foto para as duas. Agora vocês disputam entre vocês com quem ela vai ficar. E sabe o que elas iam fazer? Não sei qual é a disputa que ia rolar, mas elas iam decidir com quem a menina ia dormir aquela noite. Ou com aquela, ou com aquela. Quando Deus ele coloca o livre-arbítrio, Ele quer preservar-vos do sofrimento. Por isso que o livre-arbítrio, Ele nos dá a condição de ser frios ou de sermos quentes. Ele não nos dá a condição de sermos mornos, e vamos ver daqui a pouco. Eu quero Deus. Não, eu quero viver minha vida conforme a minha vida. Eu quero viver um hedonismo. O que é hedonismo? O homem, ele é capaz de ele próprio dar a si felicidade. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu mesmo me faço feliz. Eu mesmo. Então hoje, nós precisamos perceber: os frios não conhecem a Deus. Vivem pela razão pura, empírica, hedonista. Aqueles que não fazem a experiência de Deus, você pode chegar neles, no trabalho, na escola, na faculdade, pode perguntar para ele. Fala: não preciso, porque a mim me basta, eu mesmo me faço feliz. Por quê? Para aquele que não faz a experiência de Deus, que está frio, tudo é um acaso. Tudo é algo que realmente está pronto, tudo que é algo que não preciso, eu mesmo me basto. E às vezes eles usam coisas religiosas para responder isso. Ele vai dizer: mas se Deus me deu o livre-arbítrio, por que Ele vai contra mim? E aí entra-nos, a cada um de nós: mas Ele te deu o livre-arbítrio para justamente você ficar perto dele. Porque quando você
se afasta de Deus, você come o fruto proibido. Com zelo fervorosos no Senhor. Vou repetir o que diz Romanos 12:11. Sirvam ao Senhor, incansáveis no zelo, fervorosos no Senhor. Perceba, incansáveis no zelo, vírgula, fervorosos. Zelo e fervoroso estão fazendo uma conversação aqui nessa frase. Por quê? Ser zeloso, ser fervoroso. Fervoroso é ser quente. No fogo. Eu sempre pergunto para as pessoas, vamos ver se o músico vai saber responder. Como você chama? Elton. Em primeiro lugar, vou te levar, viu? Para cantar lá com nós. Toca bem. Avisa aí para arrumar outro violeiro. Está no fogo ou na fumaça? Estou no fogo. Ó. Mas onde há fumaça? Então tá bom. Então percebam. Sirvam ao Senhor. Ponto. Sirvam ao Senhor. Lá no grego está escrito diaconia. Sirvam ao Senhor. Incansáveis no zelo. Incansáveis. Porque a palavra de Deus em outro lugar vai dizer: maldito aquele que não zela pela obra de Deus. Incansáveis no zelo, fervorosos no Senhor. Sabem? Deus, Ele procura de cada um de nós o nosso melhor. Quando Ele nos criou, vocês acham mesmo que por mais decisões dentro do nosso livre-arbítrio que tomamos, Deus, Ele não continua a nos cercar? Salmo 138. Eu sei quando sentas e quando levantas, a palavra ainda não chegou à tua boca e eu conheço toda. Eu te cerco pela frente, por cima e por trás. Significa então que se eu estou diante de Deus, estou aqui na presença do Senhor, e eu peco, conforme eu peco, pecar significa afastamento. Eu me afasto do Senhor. Só que Ele me cercou pela frente e por cima. E em cima Ele começa a me guardar. E Ele começa a me convencer do meu pecado. E quando eu viro, quem eu encontro? Deus. Porque eu te cerco pela frente, por cima. Eu me afastei de Deus. Aqui, ó. Mas Ele nunca se afastou de mim. Porque cada vez que eu me afasto do Senhor e vou para trás, eu estou perto de quem? Dele. Mas Ele precisa verdadeiramente que nós façamos a experiência com Ele. Experiência com Deus é oração, jejum, abstinência. Isso é o auto-sacrifício. Oração, não reze um Pai Nosso e Ave Maria, pelo amor de Deus, e acha que Deus já está te devendo alguma coisa. Deixa de ser vagabundo. E aqueles, né? Tem aqueles que, fervorosos no espírito, ele sentou na cama, obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito, quase que o santo não entra. Cai já, que nem um burro, como dizia meu pai. Levanta como um cavalo e dorme que nem um burro. Não. O Senhor quer que a sua oração seja fervorosa. De verdade, não precisa me responder. Por dia, quantos minutos você fica diante de Deus? Mas eu sei. Mas aí você fica feliz e você fica desejoso quando o irmão é profeta, quando a irmã é profetiza, quando Deus fala coisas. Como é que pode ele saber disso? Mas você também pode. Desde que você busque esse fervor de Deus na oração. Desde que você busque esse fervor, que você fale com Deus na sinceridade, que você busque a graça do Espírito Santo fervorosamente, que você não tenha pressa diante de Deus, não tenha pressa. Vou contar para vocês, eu vou orar, aí eu vou lá, pego minha poltrona, ponho na frente da cruz, maior sacramental depois da Eucaristia. Aí pego
o ícone de Maria, põe 2 almofadinhas assim, estou contando de verdade, vou mandar a foto ainda para ele mostrar para vocês. O ícone de Maria acima das almofadas, porque ela está acima, né? Aí eu ponho São Padre Pio assim, virado, olhando para mim, São Miguel Arcanjo olhando para mim, aí eu pego o controle da minha TV, ponho no YouTube e ponho lá, cantos gregorianos, aí eu ponho numa altura, aí eu sento na poltrona com a Bíblia do lado e com o caderno e a caneta, por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, e eu tenho que anotar. E ali eu começo, vim de Espírito Santo, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, a Cruz Sagrada, São Miguel Arcanjo, e chega, senão eu vou dormir. Igual a mulher falou para mim, diácono, não consigo ler a Bíblia. Eu falei, por que, senhora? Eu durmo. Eu falei, me explica, como a senhora lê a Bíblia? Então, eu pego, ponho a Bíblia na mesa, né? Eu falei, certo. Aí eu faço o sinal da cruz, rezo o Espírito Santo, eu falei, certo. Aí eu rezo a Ave Maria, o Pai Nosso, eu falei, Aí eu rezo o Credo, eu falei, Aí eu rezo o Santo Anjo do Senhor, São Miguel, aí eu rezo a Cruz Sagrada, aí eu falei, que hora que tu vai ler a Bíblia? Não, depois que eu faço todas as orações, só que aí quando eu começo eu durmo, claro, é tanta oração assim? Não, faça as suas orações de devoção e creia, quando você lê a Bíblia já é uma oração, porque Deus já está falando com você. E aí, gente, sem pressa, em um momento que eu sei que ninguém vai me atrapalhar, ali o canto gregoriano de fundo, eu diante da cruz, contemplando a cruz, eu começo a rezar, e aí eu silencio e olho para a cruz e espero Deus falar comigo calmamente. Sabe o que eu estou falando calmamente? Calmamente é a minha oração pessoal, é no mínimo de 3 horas a 6, calmamente. Agora você quer sentar numa sentada e falar, fala Senhor, fala. Não, lembra do Padre Jonas? O meu falar é baixo, podes não me ouvir. Gente, a gente precisa abrir a nossa alma, o nosso coração. A gente precisa abrir o nosso ser para Deus e falar, fala comigo, Senhor. Eu estou na tua presença agora, por favor, fala comigo. A gente quer rezar o quê? 10, 15 minutos. É verdade isso? Você acha que 10, 15 minutos... Eu creio que em 10, 15 minutos Deus pode falar com a gente. Pode, em situações específicas. Você foi para um lugar, o demônio apareceu ali, tal, Deus vai ser rápido com você. Em situações específicas. Mas quando você está na tua casa, que você está na comunidade, já vou falar uma coisa, uma direção aqui que eu ia falar na adoração, mas eu vou falar aqui agora. Deixa eu achar ela. Para a comunidade, aqui tem direção pessoal para a comunidade. Aqui, ó. Devem se reunir sem pressa diante do Santíssimo, pelo menos uma vez por mês. Em silêncio. Agora, pelo amor de Deus, aquele dia que o fundador for reunir vocês, durmam antes. É chato, sabe? Você está na adoração e o cara está roncando do teu lado. Dá um safanão nele, fala, filho, vai abrir, vai. É verdade. A gente fica assim, é chato, né? É chato nada. O cara foi ali para rezar. Querido, levanta, meu irmão, vai lá lavar o rosto, vai lá dar uma despertada, andar um pouquinho, tal. Mas uma das direções foi isso, para a comunidade. Se vocês se reunirem para pedir a direção para a comunidade, qual é a direção que o senhor quer? Por onde o senhor quer que a comunidade vá? O instrumento de Deus vai para a direita, para a esquerda, fique parado, não fale nada. Por exemplo, nós fizemos um momento de adoração, 4 horas de adoração. Sabe o que o Senhor falou para nós? Tirem as cruzes. Pode ver, eu não estou com a minha cruz da fraternidade. Eu estou com uma cruz, mas não a cruz da minha fraternidade. Por quê? Porque ele pediu algo para 1 ano e meio, e aí a gente obedece. Vocês estão entendendo? Isso é você fazer a experiência, saber que Deus está ali te conduzindo verdadeiramente, aquilo que você está ouvindo, está sendo confirmado pelo irmão do lado. Vamos lá, verdade, hein? Profecia em línguas. Quantas vezes? Profecia e interpretação, claro. Ó, irmão, fechou a cara e fez. Fechou a cara, entrou angústia dentro do coração do irmão ali, e ele já balançou a cabeça e fez, não.
Mas essa comunidade, ela não é uma comunidade... Claro, a igreja toda ela é carismática, porque ela nasceu em Pentecostes. Mas vocês entendem o que eu estou falando. Essa comunidade não é carismática. Ela não preza pelos dons do Espírito. E cadê os dons do Espírito? Sabe por que não tem? Porque não tem intimidade, gente. Não tem experiência com Deus. Se não tiver, Ele não vai se mover em você. Eu aprendi isso na Paulo Apóstolo. O Espírito Santo é uma bola de fogo. Ela fica aqui, pairando. Começou a oração da comunidade. Ele fica aqui, pairando. Com uma bola de fogo. Aí Vanderlei está no coração aberto, ele para na frente do Vanderlei e começa. Só que o Vanderlei não proclama. Se ele não proclama, o que ele vai fazer? Ele vai para o músico. Ele sai dali porque alguém tem que falar. A comunidade ela precisa ser profética. Cadê os profetas? Será que eu fico pensando, peçam a Deus. Quero ser que nem Isaías, Senhor, que nem Jeremias, que nem João Batista. Quero ser que nem Esther, quero ser que nem Ruth, Senhor. Quero ser que nem os apóstolos, quero ser que nem Nossa Senhora. Que nem Maria. Por que não? Saiam dessa piedade, desse fé piegas. Desejem algo grandioso. Eu quero ser como a virgem, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. E fale com ela. Então, mãezinha, coloca aqui as mulheres dentro de mim, aquilo que a senhora quer. Alberto Magno, doutor da igreja. Alberto Magno, ele não conseguia nada dentro da teologia, ele era uma vergonha na teologia. Um belo dia, o professor de teologia colocou ele contra a parede, foi fazer uma sabatina, ele não conseguiu responder uma pergunta de teologia, uma. Ele chorando se levantou da sala do seminário e foi embora. Dentro dele ele já tinha decidido, vou embora, não vou ser mais padre. Quando ele estava passando por aquele corredor, sabe que seminário tem aquele corredorzão, né? Quase que não termina, né? É a nossa saída para o céu. Você olha e fala, mas não acaba não, quero chegar logo, é longo. Ele passou por uma mulher. Como uma mulher dentro do seminário? Quando ele passou, ele parou. Ele percebeu que era uma mulher. Ele virou quem era? Só ela. De vez em quando eu falo, senhora, queria, poder fazer igual Alberto Magno e tal, Parecer para mim assim, de vez em quando, né? Aí ele parou e voltou. Aí ela olhou para ele e falou assim, Alberto, por que não pedistes ajuda a mim? Ele se ajoelhou, porque ele viu que era virgem. Aí ela se aproximou dele e disse, eu darei a você a minha sabedoria, mas perto de você morrer, eu vou tirá-la, para que você saiba que foi eu que te dei. Ele simplesmente foi o professor daquele que escreveu a Suma Teológica, Tomás de Aquino. Alberto Magno foi o professor de Tomás de Aquino. Com 2 anos antes de ele morrer, simplesmente ele perdeu a inteligência. Aqui, peça. Mulheres, peçam. Por que não? Diga, por que não? Mas vocês serão cobradas. Mas por que não? A moça, no qual nós assistimos o filme, O Exorcismo de Emily Rose, ela foi possuída pelo demônio, porque as pessoas não acreditavam que naquela circunvizinhança o demônio não existia mais, todo mundo pregava. Então ela foi possuída para que todo mundo visse uma obra de Deus. O demônio existe. Ela sofreu tanto, que Maria Santíssima apareceu a ela e disse, olha, meu filho me mandou, e me mandou eu te dizer, se você quiser a gente acaba com esse sofrimento agora. Sabe o que ela respondeu? Não. Quero ir até as últimas consequências. E o demônio a matou. E o processo de canonização já está no Vaticano. Por que não, mulheres? Por que não fazer a experiência de Jesus através de Maria? Por que não, homens? Por que não pedir à Virgem Maria a mesma experiência de Alberto Magno?
que não pedir a autoridade de Jesus? Eu digo para o Senhor, eu não sou o Senhor, e eu não quero ser, porque aquele que quis ser Deus, se rebelou contra ti. Mas eu quero me configurar a ti, Jesus de Nazaré. Eu quero, Senhor, impor as mãos e as pessoas serem curadas. Eu quero, Senhor, que o mal não permaneça naquelas pessoas e eu seja um canal da tua libertação. Eu quero, Senhor, pregar a tua palavra e as pessoas serem convertidas. Eu quero, Senhor. Batei, eis que estou à porta e bato. É o texto que nós estamos hoje. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com você. Morno, não são sinceros com Deus, estão além de qualquer influência do Espírito e as coisas de Deus são estranhas. Gente, existem pessoas no século 21 que não sabem quem é Jesus. De verdade. Há uns 10 anos atrás, acho que foi mais ou menos isso, Mel Gibson fez o filme Paixão de Cristo, lembram? Acho que uns 10 anos atrás ou mais. Fomos para o cinema com a galera. No meio do filme uma menina disse: por que estão batendo nesse homem? Todo mundo... Hã? Ela falou: quem é esse homem? Por que eles estão batendo nele? Não, eu falei: mentira. Mas é o que a gente pressupõe, que todo mundo conhece Jesus. Então a pergunta é para nós hoje, ela é retórica. A pergunta é para adentro, para dentro de nós. Conhecemos o Senhor? Nós conhecemos Jesus de Nazaré? Porque se eu perguntar para vocês quem é Jesus, eu já sei a resposta de vocês. Vocês vão dizer assim, ó: Filho de Deus, Salvador, Senhor, Redentor. Que mais? Mas quem é Jesus? Hoje nós precisamos perceber que o morno não são sinceros com Deus. Primeira coisa, se você não é sincero com Deus, você está na mornidão. Sincero é o quê? É dizer para Deus: ó, eu sei que o Senhor já percebeu. Lembra Salmo 138? A palavra nem chegou à sua boca e conhece toda. Então eu sei que o Senhor sabe de mim, mas eu quero lhe falar, porque Deus quer nos ouvir. Por quê? Porque incorre no nosso livre-arbítrio. Quando incorre no nosso livre-arbítrio, é aquilo que Deus... Então nós estamos dizendo para Deus: eu estou te dando toda a liberdade na minha vida. Quando você fala com Deus: Senhor, eu não consigo vencer esse pecado. Senhor, eu não consigo. Senhor, o Senhor sabe que todas as vezes que eu vou para uma confissão é o mesmo pecado. Senhor, eu sou fraco diante de tal coisa. Senhor, eu não consigo. Senhor, por favor, me ajude. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Senhor, eu sou frágil nisso. Senhor, eu sou miserável nisso. Por favor, Senhor, me ajude. Senhor, eu não sou verdadeiro. Senhor, às vezes eu sou falso. Senhor, às vezes eu minto. Senhor, às vezes eu quero te enganar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem uma frase em hebraica que ele é imprescindível para nós estarmos nesse fogo com Deus. Kavanah Halev. K-A-V-A-N-A-H-A Lev. E-L-E-V. Kavanah Halev. Intenção do coração. Lev em hebraico é coração. Você olha uma pessoa diante do Santíssimo Sacramento, ela está ali chorando, e está ali, começa a clamar altamente para o Senhor, e ela começa a clamar e chorar: me ajuda, Senhor. Você de longe, você olha e fala: não, Deus vai ouvi-la. Nem sempre. Qual é a Kavanah Halev? Qual é a intenção do coração dela diante de Deus? Se não for reta, meu amigo, você pode se estribuchar no chão. Deus não. Deus diz no Salmo: eu viro o meu rosto à tua oração, porque ela não é sincera. Eu viro o teu rosto. Não adianta, pede o Espírito Santo, e na hora de ser provado, não é um homem ou mulher cheia do Espírito. Não é. Cai facilmente nas armadilhas do demônio. Não tem nem
ele nem se esforça mais. Você quer saber como é que o demônio se esforça na tua vida? E como a sua cavanarra leve, a intenção do seu coração diante de Deus é reta, e por isso ele derrama o fogo do Espírito Santo dele sobre você? Quando o demônio começa a mudar a estratégia com você. Se ele mudar a estratégia com você, é porque você está no lugar certo, no caminho certo. Mas se ele continua lançando sobre você a mesma tentação e você caindo igualzinho, esquece, filhona, esquece, filho, está fraco, porque o demônio não tem mais nem que se esforçar para te derrubar, ele já sabe, é ali. O demônio olha para o músico, exemplo, terceira vez para ninguém te... Ele fala, esse músico eu já sei. Loirona, entra nessa rua aqui, passa por aquela, preciso que você passe na frente do músico. E o músico é doido por loira. A hora que ele vê, já era. Eu te entendo. Porque a mulher mais bonita do mundo é Charlize Theron, então eu te entendo. Estou longe da Patrícia, né? Então veja, se você cai igual, o demônio não está se esforçando. Então a cavanarra leva, a intenção do seu coração diante de Deus, ela é turva, ela é curvada, ela não é reta. Para você sair dessa mornidão, olha lá, os mornos não são sinceros com Deus, estão além de qualquer influência do Espírito. Além de qualquer influência do Espírito. Deixa eu te explicar outra coisa. Conversão. Deus pede um coração cheio do Espírito Santo, aquele que é convertido. Mas aí, você ouve na Igreja Católica, acho que agora eu vou sair um pouquinho da câmera, você hoje ouve a Igreja Católica dizer, converte-se, mude de vida. O que é conversão? Aquele que dirige, ou aquele que anda na rua, aquele que tem um mínimo de razão, ele vai saber que conversão é isso aqui. Vamos supor que aqui esteja o altar de Cristo. Eu vou fazer uma conversão. Converti para a direita. Agora eu vou fazer outra. Converti para a esquerda. Onde está o altar? Eu estou ficando cada vez mais longe. Isso não é conversão. Conversão não é uma simples mudança. Conversão vem da palavra techuvá em hebraico. T-S-H-U-V-A. Techuvá. Techuvá, quando Jesus fala convertei-vos, quando o João Batista disse convertei-vos, eles estavam falando techuvá. O que é techuvá? É isso aqui, o altar está aqui. Eu vou me converter para Deus. Conversão é retorno para Deus. Não é virar à direita ou à esquerda. É retornar a Deus. É voltar para o primeiro amor. É você, numa oração demorada, sem pressa diante de Deus, você dizer a Deus, Senhor, me coloque aqui, me dê a experiência do meu primeiro amor contigo. Da primeira vez que eu senti você dentro de mim e resolvi largar tudo e todos por ti. Isso é techuvá. Isso é conversão. E aí, a sua cavanarra leve, a sua intenção do seu coração, ela é profundamente reta. Ela é direcionada à cruz e à ressurreição do Senhor. E nada te tira do caminho de Deus. Aí você sai da mornidão. Levantei, ela pôs a mão e caiu de novo. Que bagunça é essa, gente? Aí eu me vi caído. E eu estava numa estrada. E eu fiquei me olhando. Eu falei, se eu estou aqui, quem está ali? Mas era eu. Então aqui estava o homem novo. E ali estava o homem antigo caído. Mas eu não sabia. E alguma coisa me chamou a atenção. Eu olhei a estrada e vi alguém andando bem devagarzinho. Lá de longe. E eu fiquei parado aqui olhando. E a pessoa veio se aproximando. Só que quando ela se aproximava, uma luz clareava. E quando ela chegou perto de mim, eu não consegui vê-la. Era uma luz muito forte, mas eu vi o antebraço até a ponta da mão. E nessa mão tinha um furo.
E a voz me disse: você é meu. E me levantou. A partir daquele dia, olha aí, o cara que nem entrava na igreja. Então, mas esse primeiro amor, você precisa rezar todo dia. Porque se você não rezar, ele vai pegar você. Quem? O outro. O nome que não pode ser dito. Por quê? Só avisando vocês, tá? Tá para surgir um lançamento, Harry Potter, a história que não foi contada pelos exorcistas. Não assistam Harry Potter. E se assistem, não assistam mais. E se tem DVD em casa e fita, pode jogar fora. Estou avisando. Querem continuar, continue. Olha, alguns irmãos, eu ia maratonar semana que vem. Estou avisando, hein? Estou avisando, joguem fora. Por isso que eu não quero ficar nessa comunidade, tá vendo? Nem um Potterzinho eu posso assistir, uma Avada Quebrada, um óculos reparo. Vou falar assim, que trouxeram o diabo. Gente, de verdade, Harry Potter é uma porta do Satanás. De verdade, não assistam. É sério. Por favor, não façam isso. Tá triste, irmã? Já impõe as mãos na tua cabeça para esse demônio ir embora. Aqueles que são frios, sentem vazios, sentem-se infelizes, sentem-se pobres e não sabem explicar de onde vem esse vazio. Não sabem. Acabou a introdução, tá? Não sabem de onde vem o vazio. Eu dava aula na Lapa. E uma mulher chegou para mim e falou para mim assim: posso falar com o senhor, diácono? Eu falei: pode. Fomos para uma sala à parte, ela começou a chorar. E ela disse para mim: vou explicar tudo para o senhor rapidamente. Eu falei: ok. Eu tenho 2 apartamentos no Guarujá. Eu tenho mais de 20 casas de aluguel. Eu tenho 4 carros na garagem 0. Eu tenho dinheiro que até os meus bisnetos podem viver sem trabalhar. E aí ela começou a chorar e bateu dentro dela e disse: mas eu tenho um vazio que não se enche. E eu juro para o senhor, eu daria tudo isso para preencher isso dentro de mim. Eu pensando comigo: eu não tenho casa, senhora. E o meu carro está com PVA vencido e é velho. Mas eu estou dizendo para vocês, vocês estão vendo? Os mornos não conseguem sentir o Senhor. E sua vida cotidiana, como eu disse, é tudo um acaso. Pergunta para alguém que não é católico. Fervoroso, não. Católico. Pergunte para ele, se ele não é esse católico, pergunte para ele se ele fala: sou católico. Ou se é aquele que diz: sou católico espírita. Não, aí lascou, né? Mas, ou então eu sou católico e bato um tamborzinho. Aí lascou também. Sou católico. E você percebe que ele não é? Perceba que é tudo acaso. Esses dias eu fui em Campinas dar uma bênção numa casa. A casa da mulher, a sala dela cabia minhas 2 casas, onde eu moro. Falei: bonita a sua casa, senhora. Então, porque eu fiz essa entrada aqui, ó, diácono. Você vê que ela faz um S? Para a pessoa entrar e fluir as energias. Eu olhei para a cara dela e falei: senhora, parou. Eu falei: pelo amor de Deus, parou. A senhora me chamou aqui para dar bênção, parou com isso. Não é porque eu fiz em Yang Shun. Eu falei: não, a senhora não fez nada. Busque tua Bíblia. Vamos rezar aqui. Interessante que eu comecei a rezar e o esposo dela começou a passar mal. E quando eu fui embora, sabe o que ela mandou no WhatsApp? O meu esposo está violentíssimo. Eu não sei, nunca foi assim. Diácono, por que isso agora, diácono? Porque quando a luz chega, o que acontece com as trevas? Elas se incomodam. Quando o Senhor Jesus, eu peguei a Bíblia e comecei a ler, e comecei a orar dentro da casa dela, o que foi que aconteceu com as trevas que estavam ali? Elas começaram a o quê? Se zangar. Eu falei: a senhora para com esse negócio de fluir. Eu falei para ela: ó, aqui ó, na frente ó,
o senhor está me mostrando, mas estava mesmo. Uma Nossa Senhora tem que estar aqui na frente. A imagem da Virgem Maria tem que estar aqui. Veja aí o que a senhora vai fazer. O Senhor nos exorta hoje. Éfata, abre-te e abandone toda tristeza no teu coração. Esse instante da minha pregação, o Senhor pede algo. Fecha um pouquinho teus olhos. Deus eterno e todo-poderoso, na autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, em nome de Jesus de Nazaré, pelo ministério, Senhor, a mim concedido, eu agora digo a todos vocês, proclamo na vida de vocês, éfata, abre-te para a graça do Senhor, que sejam dispersos os inimigos da tua vida, e que toda essa tristeza, toda essa tibieza, toda essa mornidão, possa sair agora da tua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu proclamo, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida de todos que estão aqui, quebrando todas as artimanhas de Satanás, toda a mornidão, Senhor, da fé, pela vexação demoníaca, eu destruo, cancelo agora, em nome de Jesus de Nazaré, e peço à Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo, que cancele agora na tua vida toda e qualquer tibieza que venha de Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode abrir os olhos. Ouçam o que diz Colossenses 4,17. Presta atenção no teu ministério, que você recebeu do Senhor, e o faça pleno. Presta atenção no teu ministério, que você recebeu do Senhor, e o faça pleno. Colossenses 4,17. Presta atenção. Se Deus está chamando a nós, presta atenção, um vocativo. Deus está chamando um vocativo, Ele está chamando a nossa atenção. Presta atenção, quer dizer que alguma coisa não está bem no teu ministério. Você pode achar que está, mas na hora que o Santíssimo, é aqui que o Santíssimo estará? A hora que o Santíssimo Sacramento estiver aqui, fale com Deus: Senhor, mostra para mim o que não está bem no meu ministério, que você recebeu de Deus, você recebeu de Deus isso, você carrega essa cruz, vocês que estão para ser consagrados, foi o chamado de Deus. Por quê? Por que isso? Eu confesso que quando comecei a preparar a pregação, falei: Senhor, tenha misericórdia do instrumento de Deus. Porque se o Senhor fala isso ao meu coração, se o Senhor, eu aqui em oração, fazendo essa pregação, preparando, o Senhor está falando isso, tenha misericórdia. No versículo 19 de Apocalipse vai dizer: eu repreendo e educo todos aqueles que eu amo. Sê zelosos e arrependei-vos. Eu vou dizer de novo: eu repreendo e educo aqueles que eu amo. Se Deus está falando tudo isso, exortando e corrigindo hoje a cada um de nós, é porque Ele nos ama. Quem não ama não faz isso. Você passa na rua e vê um irmão drogado, você olha para ele, você pode até começar a rezar: Senhor, tenha misericórdia dele, ajuda ele, né? Tira ele dessa vida, não é isso? Tá bom. Você tem filho? Tem? Como chama? Eduardo, Paulo, Mariana e José. Parou, né? Não, tem 4 no céu. 4, tá bom. 4 no céu, amém. Eduardo, né? Imagine se a senhora está passando na rua e vê o Eduardo caído, e a senhora percebe que ele está drogado. A senhora vai passar e dizer: ô Senhor, liberta ele. Vai? O que a senhora vai fazer? Primeiro a senhora vai cair em lágrimas, e a senhora vai se ajoelhar, a senhora vai abraçar ele, a senhora vai chorar e falar: filho, o que aconteceu? E aí a senhora vai ligar para ele, se ele estiver junto, vocês dois vão pegar ele e levar para casa, não é isso? Mas por que a gente não faz isso com os irmãos que a gente encontra na rua? Vamos falar real? Que a gente não ama. Porque amor é relacionamento. A gente ama em Cristo, tal, a gente tem aquela devoção, a gente tem aquele sentimento,
mas não é igual ao nosso. Não é igual ao nosso. Então, ele repreende e educa aqueles que ele ama. São vocês. Espera aí. Agora, o Espírito Santo está colocando uma coisa no meu coração. De verdade, assim. Vamos para o fundador, né? Porque aí não tem erro. Vamos lá. Qual o carisma do instrumento? Disponibilidade, alegria e radicalidade. Seguir Jesus Cristo. Eu vou ficar só no primeiro. Com disponibilidade. Agora eu vou contar, antes de eu continuar a pregação, vou contar uma coisa para vocês. Sabe esse nó, disponibilidade? Eu coloquei na minha fraternidade por causa de vocês. Eu senti no meu coração que deveria fazer isso. Disponibilidade. Então veja, de verdade, o que vocês esperam de Deus dentro dessa fraternidade? Fazer as coisas cotidianas, matar a fome de quem está com fome com alimento, pagar a conta de água e de luz de quem precisa, dar roupa para quem está com frio, ótimo, e é evangelho que tem que fazer. Mas vamos para a parte espiritual. Deixa eu falar uma coisa que São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, Santa Gema fala: o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. De verdade, assim, de verdade, o que você gostaria que Deus fizesse através de tuas mãos da tua oração? De verdade, o que vocês gostariam que realmente acontecesse a olhos nus? De verdade, quando alguém apresentar uma foto no celular, o que você gostaria? Que intimidade você quer ter com Deus? Ao ponto de você olhar para a foto, fazer o sinal da cruz, ou você não pode fazer o sinal da cruz, você não é ordenado, você ali impor as mãos e rezar, e Deus na hora falar para você: vai ficar boa, criança. Sabe, gente, eu não sou Deus, graças a Deus, porque eu não quero. Eu sou criatura, eu sou filho de Deus. Eu não sou melhor que ninguém, eu digo, porque Deus nos coloca no mesmo patamar através do sacramento do batismo. Mas eu não posso deixar de falar para vocês duas coisas. Eu sou um profeta de Jesus. Eu sou. Porque eu tomo posse disso que eu recebi no meu batismo. Eu sou. E segunda coisa, Ele fala comigo. E isso, eu vinha rezando isso para cá, tá? Eu falo com Deus todos os dias: Senhor, tira qualquer tipo de estrelismo do meu coração. Tira, Senhor, qualquer tipo de vaidade de mim, porque é o Senhor que age através de mim. Só que eu quero que o Senhor haja, Senhor. Eu lhe dou livre-arbítrio, age poderosamente através da minha vida, Senhor, porque eu estou doando a minha vida para Ti, e eu quero que o Senhor haja poderosamente através da minha vida. E é isso que eu quero da minha vida. E se eu tiver que morrer por isso, eu quero morrer por isso, Senhor. O que você quer? O que você quer? Dentro dessa comunidade, o que você quer? Encontrar-se com os irmãos? Ótimo. Porque esse é o grande problema das comunidades, fraternidades e adjacências. É o quê? É as pessoas acharem que usar uma cruz, estar ali com um nome, é um encontro apenas social. Não é. Você é um instrumento, e que maravilha, é lindo. Eu sempre digo, a cruz de vocês é linda, é maravilhosa a cruz de vocês. É linda demais. Eu sempre peguei na cruz dele e falei: nossa, mas a cruz de vocês é linda, porque tem Cristo no centro, o Cordeiro de Deus. E vocês querem o que realmente de Jesus? No que vocês acreditam realmente que pode acontecer através de vocês? Como vocês realmente acreditam que Jesus pode agir através de vocês? Vão ficar apenas no cotidiano? Não! Com medo do demônio? Não! Achando que o milagre, a graça e a cura não pode acontecer? Não, pode sim! Porque eu experiencio isso na minha vida. A mulher chegou para mim, quinta-feira de adoração, nós temos adoração ao Santíssimo por oração de cura e libertação, lá na paróquia. A mulher chegou para mim com a foto no celular, chorando, e falou: meu neto está com meningite, diácono. Eu falei: puxa, os médicos disseram que não tem mais o que fazer, ele vai morrer. E eu olhei para a foto da criança, eu falei: Senhor, eu vos peço agora humildemente,
cura essa criança e tira ela das mãos da morte. Eu repreendo você, morte, em nome de Jesus de Nazaré. E eu proclamo a vida para você. Eu lembro que eu falei o nome dele, acho que é Bernardo, e eu fiz o sinal da cruz. Ela deu esse testemunho semana passada, que o menino está em casa curado. O médico disse, eu não sei o que aconteceu, mas eu digo, foi um milagre de Cristo. Agora, veja, o Senhor vai trazer para esta comunidade pessoas que necessitam de cura, de libertação, pessoas que, se vocês estiverem como? No fogo. Se estiverem no frio e na mornidão, então, aí que ele não manda mesmo. Mas se vocês estiverem no fogo, prepara. Olha aqui o que o Senhor diz. Arrependimento é um movimento de metanoia. O que é metanoia? É uma mudança de essência. Arrependimento é uma mudança de essência, é ontológica, é dentro de nós. É, Senhor, invade aqui o meu ser, lá na raiz, Senhor. Se é a raiz através dos meus entes passados, porque eu disse isso a semana passada, o batismo ele rompe com qualquer tipo de pecado, é verdade. Mas por desígnio de Deus, eu não sei porquê, continua, parece que as coisas dos outros que fizeram lá no futuro, continua atuando em nós. Então o Senhor vem aqui, transforma, ontologicamente, o meu pensamento. Primeira coisa é seu pensamento. Eu quero que você faça o seguinte, vou ensinar uma coisa para vocês, mas antes vou falar outra. Falando outra, durante o dia de vocês, na correria, no dia a dia, no trabalho, naquela loucura desse mundo, esse mundo que está muito veloz, o dia está curto, está tudo curto, quantas vezes você se para e se percebe pensando em Jesus? Quantas vezes durante o dia? Quantas vezes durante o dia, naqueles milésimos de segundos, naqueles pequenos vácuos, você fala com Deus? Não me responda, eu só quero que você pense. Quando você estiver triste, angustiado, quando você estiver com uma situação que você não sabe resolver, quando você estiver nervoso, sabe aquele nervoso que você fala assim, agora vai, não, agora vai ouvir, não, agora vai me ouvir, e você taca aquele, e o demônio está, vai lá, minha campeã, capricha. Quando você estiver assim, vou ensinar uma coisa para vocês, isso é da mística teológica, tá? Vocês vão parar, e vão fazer assim, ó, vão encher o diafragma, não o pulmão. Mas antes de você encher o diafragma e o pulmão, eu vou falar em português, você escolhe português ou grego, você que sabe. Português você vai dizer, Senhor, tende piedade de mim. Enche o diafragma. Quando você for soltar, então vamos lá. Foi para encher, Senhor Jesus, encheu. Foi soltar, tende piedade de mim, solta. Mas você vai soltar o ar, ó, assim, ó. Quando você vê que vai morrer, vai cair sem ar, aí você puxa o ar de novo. Então, puxou, Senhor Jesus, puxa o ar e enche o diafragma. Tende piedade de mim, solta. Até o final. Vai fazer 3 vezes ao dia, 3 vezes cada vez. Ou quando você estiver nessa situação. Mas você é do instrumento de Deus, você é um cara religioso, você quer falar no idioma do Novo Testamento, então você fala assim, ó, Kyrie Jesus Cristo, puxa o ar. Na hora de soltar, eleison me. Kyrie Jesus Cristo, puxa o ar. Eleison me. Solta. Olha, no português ninguém copiou, agora todo mundo falando baixinho. O povo quer o grego, tá vendo? Kyrie, lembra do Kyrie da missa? Kyrie Jesus Cristo, puxa e enche o diafragma. Eleison me quando você estiver soltando. Ou em português, Senhor Jesus Cristo, puxa, tende piedade de mim, solta. Façam isso para ter intimidade, para Deus entrar no controle, porque você se enche de Jesus e solta raiva,
frustração, angústia, dor, tudo aquilo que você está sentindo. Quando você estiver sendo atacado pelo demônio, você fale isso. Puxe, em português ou em grego? Senhor Jesus Cristo, Kyrie Jesus Cristo, eleison me, tende piedade de mim, você solta. Gente, de verdade, é tirar com a mão. Sabe o que é tirar com a mão? É tirar com a mão. Hoje, o Senhor quer que você mude metanoia, pensamento, então já ensinei, caráter e espiritualidade. Caráter, segunda coisa. Lembra que eu falei no começo da pregação, na introdução? Eu falei o quê? Quer ficar aqui pregar comigo? Eu falei o quê? Eu caio sempre no mesmo pecado. O demônio, ele age no seu caráter. É na sua intimidade que ele age. O demônio não sabe o que você fala, o que você pensa. Então aprendam uma coisa para não cair na armadilha do demônio. Aprendam a falar com Jesus os seus planos, a rezar ao Senhor em silêncio. Tudo que é em silêncio, o demônio fica assim, ó, na sua volta. E aí? E aí? Nada? E aí? Nada? Porque ele não sabe. É claro que ele, como um anjo de pura razão e pura força, ele vai o quê? Ele tem uma coisa que se chama ler você. Ele é especialista. Um olhar que você dá, ele já pegou. Ele já sabe. Ele já sabe o que você vai fazer. Não dê essa para ele. Você está lá na frente da televisão. Apareceu uma cena de sexo. Você deu uma animada. Ele, opa, é aqui. É aqui que eu vou. Acabou. Para ele, ele já conjectura ali como é que ele... Aí ele começa os planos dele para como ele vai te derrubar. Irmãos, tem uma passagem bíblica que se a gente tiver, nós vamos para o inferno. A passagem diz assim, no Novo Testamento: havia um homem que devia para outro. Esse que devia se ajoelhou aos pés falou: Senhor, perdoa a minha dívida. Ele perdoou. Saindo dali, ele encontrou alguém agora que devia para ele. Ele se ajoelhou e ele disse: lança na cadeia. Não foi isso? Pensa você. Vamos lá para o nosso fundador, vai. Vamos dar o exemplo já completo. Chegou lá, Padre Fábio. Ai, Padre Fábio, eu estou com o coração tão angustiado. Aquela piedade, né? Da confissão. Ai, eu estou tão... O padre, que foi, minha filha? Não, estou tão triste, padre. Eu não estou conseguindo. Tá... Não, tá bom, vamos. Calma, Deus é misericórdia. Aí o Padre Fábio vai lá, ouve sua confissão, dá absolvição. Você está perdoado, tá? Levantou dali, virou para trás, viu o irmão que você não gosta. Aí você faz o quê? Meu Deus do céu, demônio, a gente se confessa, já aparece para nós. Você está entendendo? Você saiu da confissão e viu alguém que você não gosta. O que você tem que fazer? O que Deus pede para você? Perdoar. Você não acabou de ser perdoado? É a passagem bíblica. O cara te perdoou de suas dívidas, agora é a hora de você perdoar o outro, você não perdoa. Pelo contrário, você fala: eita, acabei de confessar e o demônio já aparece na minha frente. Não façam isso. Porque Deus, Ele quer que você mude o seu caráter e sua espiritualidade. Vamos lá. Pare de ser piegas. O que é uma fé piedosa? É uma fé superficial, gente. A fé piedosa, com todo respeito, e ela é válida, ela é para aquela senhorinha que reza o texto, que não sabe, tadinha, ler nem escrever. Aquela senhorinha de muito antigamente, que foi catequizada pelas imagens da igreja. Hoje não, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a teologia, hoje nós temos a espiritualidade. Hoje o catolicismo está muito mais veloz no seu conhecimento. Hoje a gente sabe dos dons e carismas, eu acho. Palavra de ciência e sabedoria. Vamos lá, esses dois dons. O que é palavra de ciência e sabedoria? Palavra de ciência.
o que é o verdadeiro problema, palavra de sabedoria, como resolve. Vamos dar um exemplo. A mulher chegou para mim e falou, acabou a celebração, eu tinha presidido a celebração. A mulher chegou para mim e falou assim, oi diácono, tudo bem? Eu falei, tudo bem senhora, tudo bem, queria avisar o senhor que eu estou indo embora da igreja católica. Eu fui lá, falei, tchau. E ele disse, diácono, eu falei, oi, assim? Eu falei, a senhora já decidiu, o que você quer que eu faça? Não, eu queria uma... Ah, então a senhora não decidiu ainda. Então vamos lá, o que foi, meu amor? Uma senhorinha, gente. Ela falou, diácono, eu sou casada há 35 anos. Eu falei, certo. Há 30 anos meu marido é alcoólatra. Há 30 anos o padre levanta a Eucaristia, o senhor levantou a Eucaristia, eu peço a Jesus, liberta meu marido, e Jesus não me ouve. Eu estou sofrendo há 30 anos, diácono. Sabe o que é viver com um alcoólatra 30 anos, diácono? Eu falei, então ele te ouviu hoje? Ela é? Eu falei, vem cá. Peguei ela na mão, levei ela até o Santíssimo. Se ajoelha aí. Ela se ajoelhou, eu falei, olha lá para Jesus. Presta atenção, hein? Tá bom. Você vai pedir uma palavra de ciência e uma palavra de sabedoria para Jesus sobre o seu esposo. Quando Jesus te responder, tu venha me falar. Voltei para conversar com o pessoal, tinha acabado a celebração. Vem a mulher, saltitando, que nem uma gazela, feliz. Ele falou. Eu falei, quem falou, senhora? Ele falou, Jesus falou comigo, falou. Calma, senhora, calma. Porque quando Jesus fala com a gente, é assim. Eu falei, o que foi que ele disse? Eu não entendi nada. Mas ele falou, fala com o meu servo que ele vai entender. Eu disse, tá bom, senhora, que foi que ele disse para a senhora? Na verdade ele não disse. Eu falei, pai, a senhora acabou de falar que ele tinha dito. Ele me mostrou o meu marido, e o pai do meu marido, e o pai do meu marido. Eu falei, pronto, ele te deu a palavra de ciência e sabedoria. Onde está o problema? Como é que você cura? Vem a semana que vem, tem cura e libertação, traga ele. E se ele estiver bêbado? Traga bêbado. Mas traga. Entrou o cara com a mulher, gente do céu, lastimável, pelo amor de Deus. Como é que um ser humano chega naquele estado? E ele no primeiro banco, ele... E eu falei, gente, eu olhei para o ventilador desligado. E o cara, vum, tal, né? E vai, não vai, vai cair. Sério, gente, ali segurando no banco. Comecei a cura e libertação, oração pelas gerações passadas, e fui orando. Por quê? O batismo ele elimina? Sim. Mas por que isso ainda acontece? Isso é um mistério de Deus. E comecei a rezar pelos antepassados. Acabou, a mulher, desci, e o cara lá bêbado. Ela falou, e aí, diácono? Acabou, ele está livre. Aí ela olhou para ele e falou, ele está livre. E o que eu faço agora? Eu falei, ele vai beber, deixa ele ir. Diga, ele vai com Deus. Ah, tá bom. Passou um mês, a mulher desapareceu. Eu falei, ih, caramba. Um mês entrou a mulher com um homem, gente. Eu quase falei para ela, trocou de esposo. O cara estava ereto, gordinho. Sabe, aparência lindo de ver. Ela fez assim para mim, passou por mim assim, ó. Rindo. Ó. Acabou a celebração, eu chamei ela, diabo, falar, dia que você está aqui. Falei, fala. Então, aquele dia nós saímos daqui. Eu falei, ele falou, vou beber. Eu falei, vai com Deus. Ele disse, nossa, só porque eu vim para a igreja, está até mandando eu ir com Deus? Eu falei, vai com Deus, meu amor. Eu falei, para Deus, no silêncio, que o demônio não te ouviu. Senhor, fala para mim o que tu queres. Deus, ao te falar, você anota, você fala, puxa vida. Hoje, o Senhor quer que você mude então essas dimensões. Por quê? Porque o Espírito guiará você em toda a verdade. Não tenha medo. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Como é que você está vivendo a tua vida hoje? Como é que está a tua vida hoje? Pensa na tua vida hoje e marca esse dia. Põe num caderninho, numa agenda. Dia tal, dia que o diácono Moisés pregou para mim. Nesse dia, quando cheguei em casa, escreve lá. Joguei meus Harry Potters tudo fora. Põe uma
lagriminha, pode pôr uma lagriminha do lado, entendeu? Foi triste. Quando abria a HBO que anunciava Harry Potter, eu logo tirava, né? Põe lá, escreve lá tudo bonitinho. Aí você ora por 1 ano. Eu vou fazer aqui um desafio. Se você realmente orar por 1 ano, o prazo seu é 1 ano. Se você escrever no teu caderno como era a tua vida, põe lá toda a tua vida como era. E depois escreve só depois de 1 ano, mas você vai ter que orar de verdade. Se não acontecer nada na tua vida, eu tiro essa batina, eu largo o diaconato e o catolicismo e acabou. Eu largo a Virgem Maria, largo São Francisco e todo mundo. Eu largo. Se não acontecer nada da tua vida, se eu não cruzar com você, eu não ver você, um homem e uma mulher totalmente transformada no poder de Deus, eu largo. Eu largo. Se durante esse 1 ano tiver alguma coisa que você não passou, que Deus não te deu a mão, eu largo. Se você não cresceu na espiritualidade, eu largo a minha fé. Eu largo. Mas sabe por que eu não vou largar? Porque se você fizer, eu sei que sua vida vai ser transformada. E um dia eu vou te ouvir na frente de um monte de gente dizendo: olhem para mim, eu sou uma profetisa do Senhor, eu sou um profeta do Senhor. Porque você vai estar tomando posse daquilo que Deus realmente vai fazer na tua vida. O Senhor nos adverte hoje, pois nos ama. Mas por que essa passagem foi suscitada para vocês? Porque quando oraram, me mandou: diácono, nosso retiro é Apocalipse 3. Por quê? É claro que tudo acontece no indivíduo, mas quero vos lembrar, é para que esta escolha seja um instrumento de Deus para a tua vida. Onde você quer chegar? Primeiro, desculpa, a pergunta foi errada. Onde você está e onde você quer chegar? Onde você está e onde você quer chegar? Eu fui esses dias no encontro, Padre Andrés, já ouviram falar nele? Tinha lá um ruá. Um ruá é um negócio que eles fazem à noite, com jovens, cheio de vela, assim, meio na penumbra e tal, eles cantam música do Espírito. Diácono, dá para ir lá? Eu falei, dá. O senhor prega lá e expõe o Santíssimo? Eu falei, sim. Fiz uma breve pregação, pus o Santíssimo. O demônio começou. Estava todos os irmãos sanguíneos nesse dia. O pessoal estava, todo mundo lá. E orando aqui, orando ali, eu só olhando, né? E eu lá, conduzindo a oração na frente, e de 2 em 2, né? Impondo as mãos aqui, impondo as mãos ali, pá, e orando. Aí Deus tocou no meu coração de ir numa menina. Eu fui lá na menina, falei, meu amor, posso orar por você? Pode, já. Pus as mãos, comecei a falar com ela. Aí falei para ela, a pergunta que sempre a resposta é mentira. Por que o povo faz isso? Eu faço isso na quinta-feira e é a mesma coisa. Na quinta-feira as pessoas se ajoelham diante do Santíssimo e falam, o que você quer pedir a Deus? A pessoa fala, paz e oração. E um dia eu chamei os intercessores, eu falei, quem entra ali? Vocês ficam falando que é para falar paz e oração? Porque todo mundo me fala paz e oração. Quem não quer paz e oração? A menina falou, paz e oração. Já falei, mentira. A pessoa falou isso para você, é que ela não quer revelar o que ela quer, tá? Porque ou ela está com vergonha, ou é uma coisa muito pesada para ela. Pus as mãos sobre a menina e comecei a orar. É o que eu falo, gente. Gente, eu dou esses... Todos. Que o Corinthians fosse, eu ia. Eu morria pelo Corinthians. Não deixei de ser corintiano também, né? Pelo amor de Deus. Aí não larga essas coisas, essas bênçãos de Deus também na nossa vida. Mesmo no sofrimento. Mas eu hoje tenho um único amor. Então, ou esse barco, que é você, que sou eu, que somos nós, ou ele, e ele está, por isso que Jesus mandou fazer esse barco. Ele está mais pesado do que pode suportar, por causa
de você mesmo, de nós que somos acumuladores, vamos acumulando dentro do barco, tudo, o barco vai ficando pesado, não é isso? Quando o barco está pesado, o vento bate, ele fica lento para ir. O Espírito Santo está assim, ó, e o barco, ainda bem que o Espírito Santo não cansa, né? Ele está soprando e o barco está como? Náufrago. Não vai. Ou o demônio, a partir de algumas coisas que Deus permitiu, porque o demônio só age com a permissão de Deus, foi jogando em cima de nós. Porque Deus nos ama, tá? Até a ação demoníaca é porque Deus nos ama. Ou outros jogaram. E a gente fez o quê? Ah, daí. Tipo, sabe quando alguém fala alguma coisa de você? Um ataque contra você, vamos entender isso. Um ataque contra você é veneno. Certo? Tá bom. Eu ponho veneno aqui na sua frente, Vanderlei. Eu pego o veneno e ponho aqui. Falo, tá, você vai beber? Não. Certo? Porque o veneno ele só funciona se você... E por que as pessoas te atacam e você bebe? Por que você acredita? Por que você acredita no ataque do outro? E você bebe? Se o veneno só faz efeito se eu beber, você não beber? Se alguém gritar comigo, careca gordo, eu falo, olha, não é cego não. Louvado seja Deus, Senhor, mantenha a visão desse irmão assim, que ele nem use óculos, Senhor. Eu sou careca, eu sou gordinho. Me definiu? Não, porque eu sou profeta de Deus, e ele não sabe isso. Então, esse barco, o Senhor me revelou que são vocês, somos nós, e que aqui tem peso a mais. E esse peso precisa ser aliviado. Vocês concordam? Sim. Vamos pôr o violeiro para trabalhar?